Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é dia 11 de agosto de 2021. Confirme para mim se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo e se vocês estão vendo a tela com o slide aberto. Confirme para mim no chat, por favor. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Vou retomar alguns temas de lei de execução penal, algumas coisas que era importante a gente dar uma aprofundada no nosso estudo, ok? Algumas coisas importantes para a gente poder dar sequência nos nossos próximos dias. Vamos voltar um pouquinho aqui na lei de execução penal. Gente, já abra o seu caderno, já abra a sua lei de execução penal, já faça suas anotações de forma organizada. Nós vamos tratar aqui sobre assistência, mas antes eu trouxe aqui um exercício, né? Só para a gente lembrar que a gente tem que fazer exercício todo dia. Se você não está fazendo, você está fazendo errado, você está sendo um brincante, tá? Mas vamos resolver exercício todo dia, tem que resolver exercício. Olha só, essa questão diz o seguinte: analise as seguintes afirmativas e a relação proposta entre elas. A classificação dos condenados será feita administrativamente pela Comissão Técnica de Classificação, que elaborará o programa individualizador e acompanhará a execução das penas, devendo propor ao magistrado, sem caráter vinculativo, as progressões e regressões dos regimes, bem como as conversões. Isso reforça a tese de que, olha aqui o 2, é mista ou complexa a natureza jurídica da execução penal por envolver atividade jurisdicional. Gente, olha só, aí ele pergunta, lá na letra A, ele fala o seguinte: as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa da 1. Olha só. As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 não é justificativa da 1. Olha como que ficou difícil essa questão. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa, e a afirmativa 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Olha só, pessoal. Nosso gabarito da nossa questão aqui, já coloquei para vocês, é a letra D. Por quê? Primeiro que não tem uma relação entre o que faz a Comissão Técnica de Avaliação e a natureza jurídica da execução penal, sendo ela uma atividade jurisdicional. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, as duas que colocam situação relacionada à justificativa, a gente vai retirar. Agora, o seguinte, gente, lá no inciso 1, lá no primeiro, ele está dizendo que a classificação dos condenados será feita pela Comissão Técnica de Classificação, tá certo até aí, que elaborará um programa individualizador e acompanhará a execução das penas, devendo propor ao magistrado, sem caráter vinculativo, as progressões e regressões. Olha só, essa 1, ela está errada, ok? Por quê? No artigo 6º, que nós tínhamos em 2003, a Comissão Técnica que elaborava esse programa individualizador da pena, eles sim tinham uma atribuição de propor a progressão de regime e as regressões à autoridade competente, mas agora não mais, entendeu? Hoje, a Comissão Técnica de Avaliação faz o programa individualizador, elabora o programa individualizador, entendeu? Mas ele não propõe mais as situações relacionadas à progressão e regressão. Isso é algo que pode vir na sua prova, porque é, sim, uma modificação que nós tínhamos. Então, você lembra, antigamente, antes de 2003, nós tínhamos a Comissão Técnica de classificação, depois de elaborar o seu programa individualizador, eles propunham, essa comissão propunha ao juiz as situações relacionadas à progressão e regressão de regime. Hoje, não mais, ok? Então, a 1, ela está errada. Agora, a 2, pessoal, está certa. Não que uma seja justificativa da outra, mas sim, nós temos uma natureza jurídica de execução penal que envolve atividade jurisdicional. E ele tem uma natureza complexa, sim, porque envolve tanto circunstâncias relacionadas à administrativa e jurisdicional, mas sempre lembrando que envolve atividade jurisdicional. Perfeito?
Além do que, a maioria da doutrina, a doutrina majoritária, entende que a execução penal ela tem uma natureza jurídica que envolve atividade jurisdicional. Perfeito? Essa daí era uma questão só para a gente ver que ela era um pouquinho mais complexa, não no assunto, mas na forma como ela foi elaborada. Você tem que entender o seguinte, não pode ser o concurseiro medíocre. Aquele concurseiro medíocre, quem é? Aquele que sabe a matéria, mas se cobrar da forma diferente como ele estudou, ele vai perder. Não. Você tem que saber a matéria e se cair de uma forma diferente do que da forma como você estudou, você tem que saber também como se organizar. Ok? Olha só, pessoal. Um ponto do nosso edital diz respeito à assistência, tá? Gostaria que vocês abrissem sua lei de execução penal aqui no artigo 10, tá, pessoal? Olha só, qual é a ideia das assistências? A lei de execução penal, ela propõe que seja realizada uma assistência, tanto para quem está preso, quanto para quem é egresso, aquelas pessoas que saem do sistema prisional, ok? Por quê? A ideia que nós temos lá no artigo 10, pessoal, é que com a assistência, a gente tem como prevenir o crime, entendeu? E orientar o retorno do preso ao convívio social. A ideia, então, de se prestar assistência para o preso e para o egresso é prevenir novas práticas criminosas e possibilitar que ele tenha uma orientação para ele retornar ao seu convívio social. Isso cai na sua prova? Cai. Então, primeiro objetivo da assistência, você pode anotar no seu caderno. Segundo objetivo da assistência. Não espere eu falar para você anotar no caderno para você anotar. Já anote, tá? Tenha o feeling do que é importante. Outra coisa, pessoal. Aqui, para vocês vocês podem dar uma olhada, nós temos nos artigos subsequentes o que é cada uma dessas assistências. Nós temos aqui a assistência material, tá? Então, eu tenho aqui assistência material, que está lá no artigo 12, ok? 11, perdão. Nós temos assistência à saúde. Nós temos assistência jurídica. Assistência educacional. Assistência social. E assistência religiosa. Anote porque é importante, porque ele vai cobrar na sua prova quais são essas assistências, ok? Vai cobrar na sua prova quais são essas assistências. E para vocês terem uma ideia, nós vamos ler depois cada um dos artigos, mas aqui nesse próprio quadro a gente já consegue enxergar algumas coisas muito importantes. Por exemplo, na assistência material, o que é dado ao preso? Olha só, alimentação, vestuário, instalações higiênicas, atendimento a necessidades pessoais ou ainda a possibilidade de locais de venda de produtos e objetos permitidos. Dê uma olhada aqui para vocês verem artigo 12 e 13 da LEP. Olha ao lado aí no seu vadimeco, o que está falando lá no artigo 12 e 13. Que assistência material preso internado consistirá em fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Você pode anotar no seu caderno. Assistência material, alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Outra coisa, é possível que o estabelecimento prisional tenha instalações e serviços que atendam os presos nas suas necessidades pessoais e, sim, locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração carcerária, ok? Então, se falar na sua prova que é proibido ter locais destinados à venda de produtos que não são possibilitados pela administração, está errado, porque o artigo 13 prevê isso dentro da assistência material. Lá no artigo 14, ele traz assistência à saúde, tá? Olha só, aqui, na assistência à saúde, nós até chegamos a comentar segunda-feira. Eu tenho atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Além disso, pessoal, o pré-natal e atendimento pós-parto à mulher, que também é extensivo ao recém-nascido. Então, já esquematize isso no seu caderno. O seu caderno precisa ter essa informação. Dá uma olhada aqui no artigo 14. Acompanhe com a sua lei de execução penal ao lado. Olha o que ele fala no artigo 14. Assistência à saúde do preso internado de caráter o quê? Preventivo e curativo. Isso cai na sua prova, senhores. Caráter preventivo e curativo. Compreenderá o quê? Atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Ele coloca ainda
que vai ser prestada uma assistência, pessoal, à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, e também vai ser extensivo ao recém-nascido. Ele costuma dizer que a mulher vai ser somente no pré-natal, que o pós-natal não é circunstância relacionada à assistência à saúde, você vai dizer que está errado. Outra coisa importante é o que está lá no parágrafo 2º, que eu gostaria que vocês marcassem no seu evadimento, que vai ter situações em que o próprio estabelecimento prisional não está aparelhado para prover assistência médica. E se não tiver aparelhado para prover assistência médica, ele vai poder ser prestado em outro local. E quem vai autorizar é o diretor do estabelecimento prisional. Cuidado. Ele vai falar na tua prova que quem autoriza é o juiz. Você vai dizer não. Se lá no presídio não tiver local para atendimento à saúde especial, e pode, nem especial, coisa básica mesmo, esse atendimento vai poder ser prestado em outro local. Imagina que alguém se acidenta lá dentro, eu tenho como fazer um raio-x lá dentro do presídio, eu tenho como fazer... o cara quebra a perna lá dentro? Não, não dá, entendeu? Pois bem, aí vai poder, sim, a pessoa levar, o diretor do estabelecimento prisional autorizar que seja levado esse preso a um hospital. O que vai cair na sua prova é o seguinte, ele vai dizer que essa autorização será realizada pelo juiz. Quando o estabelecimento prisional não tiver local para prover assistência médica, vai poder ser provido em outro lugar, e aí na prova vai dizer que vai ser pendente a autorização do juiz, você vai dizer que não, que isso está errado, que a autorização é do diretor do estabelecimento prisional. Outra coisa, pessoal, que nós temos aqui é a assistência jurídica. A assistência jurídica vai ser para aqueles presos que não puderem constituir advogado. Quem vai prestar assistência jurídica é a Defensoria Pública, ok? Olha só, vamos dar uma olhada aqui para vocês verem. Na assistência jurídica, artigo 15. Olha o que ele fala aqui no artigo 15. A assistência jurídica é destinada a presos e a internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Então, não é para todo preso. Assistência jurídica é para os presos e internados que não têm dinheiro para constituir advogado. Aqui, nós tivemos uma modificação em 2010, no artigo 16, tá bom? Que ele aumentou o artigo 16, portanto, é um artigo bastante propício para ser cobrado em prova. Aqui, pessoal, você vai ter que entender que a assistência jurídica ela é integral e gratuita. Anote no seu caderno que a assistência jurídica ela é integral e gratuita, vai ser promovida pela Defensoria dentro e fora dos estabelecimentos prisionais. Então, se falar que é somente dentro do estabelecimento prisional, está errado. Se falar que é somente fora do estabelecimento prisional, está errado. Ela é integral e gratuita e é dentro e fora dos estabelecimentos penais. Ok? Outra coisa importante, pessoal, é o seguinte. A Defensoria Pública ela é muito nova. A Defensoria Pública ela nasceu na Constituição Federal de 88, né? Então, ela é de 1988. Ela ainda é um órgão extremamente debilitado financeiramente, né? Não é ainda um órgão rico que consegue se aparelhar de maneira muito absoluta. Portanto, pessoal, a própria Lei de Execução Penal, para colocar em prática essa assistência jurídica, a qual é cobrada pela Defensoria Pública, diz que as unidades da federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública, ok? No exercício das suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais. Eu me lembro disso de maneira muito, muito clara na minha mente, que quando eu trabalhei em Itaituba, no fórum, e eu me lembro que o fórum cedeu uma sala para a Defensoria Pública, né? Que o fórum cedeu material para a Defensoria Pública, que a prefeitura pagava as pessoas para trabalharem na Defensoria Pública, que o papel, enfim, ou seja, as unidades da federação, okay, o Estado, né, precisa aparelhar a Defensoria Pública e precisa prestar um auxílio estrutural, ok, dar suporte pessoal, ou seja, pessoas para trabalharem, servidores para trabalharem, e material também, desde aquelas coisas mais básicas, como clipe, papel, entendeu? E isso é muito importante, e precisa ter isso dentro e precisa ter isso fora, para prestar o auxílio jurídico às pessoas que estão encarceradas e não têm como pagar advogado.
Além disso, pessoal, dentro do estabelecimento prisional tem que haver um local apropriado para atendimento pelo defensor público. Não é simplesmente aquele púlpito que é para o atendimento do advogado. Não. É um local apropriado para o atendimento do defensor público, ok? Isso é muito importante. Outra coisa aqui, pessoal, olha só. Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados de defensoria pública para prestar assistência jurídica integral e gratuita aos réus, olha lá, sentenciados em liberdade. Ele vai falar que essa assistência é só para quem está preso. Você vai dizer, não, é réu. Quem está sentenciado está em liberdade, egresso e aos familiares sem recurso financeiro para constituir advogado. Importante, então, que esses detalhes fiquem gravados na sua mente. Porque senão você vai perder sua vaga por uma questão muito simples, porque você não martelou aquilo ali, tá? Inclusive, eu volto a repetir aos senhores. Eu estou vendo somente a Thalita encaminhando dia a dia o diário dela para mim, lá no grupo. Façam vocês também. Que é uma forma até de vocês verem se vocês estão estudando ou se vocês estão se enganando. Porque, por exemplo, não dá para não assistir uma horinha da minha aula aqui e uma horinha da minha aula lá do intensivo 1. Acelerado, acelera isso, assista gravada, dá. Precisa fazer a leitura daqueles dispositivos que eu coloquei. Você tem tempo de ler do artigo 1 ao 29 do Código Penal. Depois lê mais 2 tópicos daquele. Você precisa fazer isso. Tenha seriedade no seu estudo. Entendeu? Coloque aquilo ali. É uma forma de você se organizar. Quem assistiu a oficina viu que organização é tudo. Senão você fica perdido, não sabe o que estudar, não sabe o que fazer. Por favor, sigam outra coisa. Eu vou falar isso sempre em todas as aulas. Sigam com bastante rigor o curso regular que você escolheu. Precisa assistir às aulas diariamente. As minhas aqui são aulas que estão, assim, complementares à sua preparação. Outra coisa, pessoal, é a assistência educacional, ok? A assistência educacional, ela inclui instrução escolar e formação profissional, ensino de primeiro grau completo, universalização no ensino médio, e nós vamos ter um censo penitenciário que vai incluir esses dados educacionais. E isso está previsto, dá uma olhada aqui, que está muito pequeno, mas é para eu acompanhar mesmo. Vocês acompanhem com a sua LEP aí ao lado. No artigo 17 em diante, que a gente vai analisar um a um aqui, tá? Olha só. Primeira coisa que você vai ter que entender, você vai poder até esquematizando no seu caderno. Assistência educacional compreenderá o quê? Instrução escolar e formação profissional do preso e do internado. Então, a gente já sabe que eu vou ter o que vai compreender? Instrução escolar e formação profissional. Outra coisa, cai muito em prova. O que é obrigatório? É o ensino de primeiro grau, ok? É o ensino de primeiro grau, não é o de segundo grau. Não é a faculdade, não é o ensino profissionalizante. O que é obrigatório é o ensino de primeiro grau. Aí aqui, pessoal, olha só, ele prevê que o ensino médio regular ou supletivo com formação geral ou educacional profissional de ensino médio será implementado nos presídios com obediência aos preceitos constitucionais da sua universalização. É o que nós falamos no quadro anterior, tá bom? Outra coisa importante aqui, que entrou em 2015, tudo isso daqui em 2015. O ensino ministrado aos presos e empresas integrar-se ao sistema educacional municipal de ensino e será mantido administrativa e financeiramente com apoio da União. Não só com os recursos destinados à educação, mas pelo Sistema Estadual de Justiça e Administração Penitenciária. Gravem isso. Vai ser cobrado na sua prova o seguinte, que vai ser prestado diretamente pela União. Você vai falar que não, que ele vai integrar o sistema estadual, então vai ser prestado pelo Estado, o sistema municipal, mas vai ter o apoio da União. E outra coisa, os recursos que vão ser empregados para assistência educacional não é só recursos destinados à educação, mas também recursos do sistema estadual de justiça e da administração ou da administração penitenciária. Isso aí eu já vi ser cobrado em prova, ok? Outra coisa que é importante aqui está no parágrafo 2º. Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. É possível EJA, tá, pessoal? Aí o parágrafo 3º diz: a União, Estado, Município e DF incluirão em seus programas de educação à distância. Então, é possível também
ensino à distância, com utilização de tecnologias de ensino para atender os presos e presas. Outra coisa importante que eu quero que você grife no seu vadimeco, que o ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou também de aperfeiçoamento técnico. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Não sei que condição é essa, né? Mas, enfim, né? O que é diferente, mas a mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Ou seja, eu imagino que não queira ensinar para a mulher mecânica, né? Enfim. Mas o que é uma grande... É mais pela mentalidade da época em que foi criada, né? Mas, se vir essa questão na prova, você marca como verdadeira. Outra coisa, pessoal, é possível que haja convênio entre entidades públicas e particulares para instalar escolas ou oferecer cursos especializados dentro dos presídios. Eu tenho uma escola, por exemplo, aqui em Santarém, o Dom Amando. Se o Dom Amando quiser instalar dentro de um presídio um núcleo do Colégio Dom Amando, ele pode fazer isso, entendeu? Convênio com o Estado e instituições particulares é muito possível. Outra coisa importante, pessoal, aqui, em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento uma biblioteca para uso de todas as categorias de reclusos, providos de livros instrutivos, recreativos e didáticos, tá? Então, isso também é importante para a gente lembrar. Aqui no artigo 21A, pessoal, ele vai tratar sobre o censo penitenciário. Porque o censo penitenciário, ele tem algumas funções. Uma das funções dele é apurar o nível de escolaridade dos presos e presas. Eu preciso fazer um censo ali e saber qual que é o nível de escolaridade. Vamos lá, você entra preso, beleza, você estudou até que série? Estudei até o primeiro do primário. Eu nunca estudei nada, estudei até a quinta série. É preciso saber quantos presos naquela unidade prisional tem ensino fundamental, tem ensino médio, tem ensino completo, enfim. Outra coisa que o censo penitenciário vai ter que fazer é apurar se existem cursos de nível fundamental e médio e o número de presos e presas atendidas. Saber se dentro daquele presídio existem esses cursos, tá? Vai apurar se tem implementação de cursos profissionais em nível de iniciação e aperfeiçoamento técnico e a quantidade de presos. Vai ver se tem bibliotecas e a condição do seu acervo e outros dados relevantes para aprimorar o sistema educacional dos presos e das presas, ok? Isso aqui também é importante, cai muito em prova. Assistência social, pessoal, dá uma olhada aqui, abram lá o seu artigo 22 da Lei de Execução Penal, ok? Artigo 22 da Lei de Execução Penal. Olha só, a assistência social, marque no seu caderno, vamos ver a finalidade dela, é amparar o preso e preparar-o para o retorno à liberdade. Preso ou internado, tá? Então, lembrem dessa palavra, é preparar o preso e amparar o preso e preparar-o para a sua liberdade. O que o serviço social vai ter que fazer? Pessoal, muito cuidado, porque eu me lembro que no último concurso da SEAP, não era SEAP ainda, era SUSIP, né, que se falava, quando eu fui dar essa aula, tinha algumas assistentes sociais em sala de aula, né? Beleza. E aí eu falei, olha, a Lei de Execução Penal diz que a função da assistência social conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames, relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e dificuldades enfrentados pelo preso, acompanhar o resultado das permissões de saídas temporárias, promover no estabelecimento pelos meios disponíveis a recreação. Gente, essas mulheres ficaram doidas dentro da sala. Isso não é função da assistência social. Eu falei, olha, das duas, uma, né? Ou você marca isso na prova como correto e passa no seu concurso, ou você marca como errado, vai brigar e pede uma questão B, você reprova. Entendeu? A ideia é assim, pessoal, se você já tem alguma profissão, né, seque o copo quando você estiver estudando lei de execução. Eu trabalho, olha a Kênia trabalha no interior do presídio, a Grace saiu agora, não sei se a Grace voltou, mas a Grace também trabalha, eu trabalhava, não sei, e outras pessoas também trabalham. Seque o copo. O seu conhecimento prático, ele atrapalha no momento que você vai precisar de um conhecimento teórico, porque na maioria das vezes o que você faz na prática não é aquilo que você aprendeu no teórico, e aquilo que está na teoria não é o que você faz na prática, ok? Então, sim, uma das funções da assistência social é promover pelos meios disponíveis a recreação dentro do ambiente carcerário. Outra coisa,
Promover a orientação do assistido na fase inicial de cumprimento de pena e do liberado também, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Providenciar a obtenção de documentos, benefício previdenciário, social, do seguro por acidente de trabalho, orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Ok? Guarde isso. Assistência religiosa, não tem muito o que falar, mas é o que está aí também na LEP, tá, pessoal? Assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos internados, permitindo-se a participação no serviço organizado do estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Essa parte aqui costuma ser cobrada em prova, ok? Costuma ser cobrada em prova, mas dizendo que não pode, ok? Mas é importante. Outra coisa importante, no estabelecimento haverá local apropriado para os cultos e nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Tudo de acordo com o que ele quer, tá certo? Outro ponto importante, pessoal, que vai vir na sua prova é relacionado ao egresso. O egresso também recebe assistência, essas assistências todas que nós falamos, tá? Só que, olha só, a assistência ao egresso vai compreender algumas coisas. Olha só, o quê? Orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade e na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Esse prazo pode ser prorrogado uma única vez, ou seja, esse prazo, então, vai poder ser estendido e ser no máximo de 4 meses. Isso costuma cair na sua prova, que o prazo máximo que vai poder ser realizado para a concessão de alojamento e alimentação ao egresso é de 4 meses. Está correto, é considerado correto. Então, é 2 meses, podendo ser prorrogado por mais 2 meses, tá? Só que quem é esse egresso, senhores? A própria lei de execução penal traz quem é o egresso. E o egresso, pessoal, atenção, ele é muito cobrado em prova. Anote, portanto. O egresso, ele é aquele liberado definitivo. Então, eu já cumpri a minha pena durante o prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento prisional. Então, eu terminei de cumprir a minha pena, durante 1 ano, após eu ser liberado do estabelecimento prisional, eu sou considerada egresso. Entendeu? Eu sou considerada egresso. Outra coisa, a pessoa que foi liberada no livramento condicional. O livramento condicional, pessoal, é o primeiro momento em que a pessoa vai ter liberdade mesmo, tá? Só que ela vai estar uma liberdade possibilitada de acordo com várias condições. Enquanto ele está cumprindo o livramento condicional até a finalização do período de prova dele, ele é considerado egresso, ok? Uma coisa importante é que contará com assistência social para obtenção de trabalho. Então, uma das coisas que a assistência social vai fazer para o egresso é ajudá-lo a conseguir trabalho. Perfeito? Dá uma olhada aqui no artigo 25 até o artigo 27 da Lei de Execução Penal, é ele que trata sobre isso, que nós acabamos de falar. Que a assistência ao egresso compreenderá orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, 2 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Quem é o egresso? O liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, e quem está em livramento condicional durante o período de prova. E o assistência social vai colaborar para o egresso com obtenção de trabalho, ok? Finalizamos, então, aqui a parte de assistência, pessoal. Quero tratar com vocês alguns pontos que eu deixei para trás a respeito de trabalho e as questões disciplinares. Gente, olha só, vamos relembrar algumas coisas importantes, que caem muito em prova. Quando a gente fala o trabalho, pessoal, do preso, nós vamos ter que lembrar e não podemos nos esquecer que o trabalho do preso não está sujeito à consolidação dos trabalhos, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Costuma cair em prova que o trabalho do preso é regido pela CLT. Você vai dizer, não, não é. Outra coisa, a remuneração do preso não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Costuma cair em prova que não pode ser inferior ao salário mínimo. E outra coisa, se você foi condenado à prestação de serviço à comunidade, esse serviço não é remunerado, ok? Lembrem-se disso. Quando eu falo em trabalho externo, o que eu vou precisar lembrar para minha prova?
que somente vai ser possível trabalho externo para quem está no regime fechado, claro, semiaberto também, mas para o regime fechado, somente em serviços e obras públicas, ok? Se ele pode ser tanto da administração pública direta ou indireta, tá certo? Ou indireta, mas se for uma entidade privada, precisa de consentimento expresso do preso. Vai cair na sua prova que para o preso do regime fechado trabalhar em obras públicas precisa de consentimento expresso do preso, você vai dizer que não precisa, tá? Somente se for entidade privada. Outra coisa, quem autoriza o trabalho externo do preso no regime fechado é o diretor do estabelecimento, não é o juiz. No semiaberto é que é o juiz, tá? Outra coisa importante é que o preso vai ter que provar aptidão, disciplina e responsabilidade para trabalhar e o cumprimento de 1/6 da pena. Mas presta atenção, esse requisito para o trabalho externo de ter que cumprir 1/6 da pena é só para o regime fechado. Lembrem-se, na segunda-feira eu falei que se você for preso hoje e for condenado no regime semiaberto, se você já tiver proposta, o juiz autorizou, no dia seguinte você já pode trabalhar externamente. Então, esse cumprimento aí de 1/6 é só para o regime fechado. Eu posso revogar o trabalho externo se ele cometeu um fato praticado como crime, considerado como crime, ou uma falta grave, ou se o comportamento do preso for contrário a qualquer um dos seus requisitos subjetivos. Então, tudo aquilo que for contra o bom andamento da execução penal vai poder revogar o trabalho externo. Quanto à disciplina, pessoal, vamos lembrar algumas coisas importantes. Primeira coisa, princípio da legalidade quando eu trato de disciplina, tá? Só posso ter falta grave. Lembram lá que na lei de execução penal eu só tenho previsão de falta grave, né? Faltas médias e leves somente na legislação local. Mas eu só vou poder ter faltas e sanções disciplinares se eu tiver lei. Só regulamentação, tá bom? Então, é o princípio da legalidade. Uma coisa importante é que sanção não pode colocar em risco nem perigo de vida de pessoa, nem integridade física, nem moral do condenado. É vedado cela escura e é vedado sanção coletiva. Aquela história que faziam com a gente na escola, né? Só vai sair por recreio quando eu descobrir quem aprontou isso e isso. Não pode para o sistema prisional. Você não sabe quem é, você não pode culpar todo mundo. Não pode sanção coletiva, tá? Outra coisa. Uma coisa que é importante você lembrar é o seguinte: todo regramento disciplinar para o preso para o preso definitivo também vai se dar no que couber ao preso provisório. Por isso que no momento da entrada dele no estabelecimento prisional, ele vai ser cientificado de todas as normas. Ele não vai poder alegar que ele não sabia dos deveres a ser cumprido no ambiente carcerário, ok? Uma coisa importante também, que as faltas são punidas tanto na forma tentada quanto na forma consumada da mesma maneira. Quando a gente pega lá no Código Penal, a gente sabe que no crime tentado a gente aplica a mesma pena, mas tem uma redução, né? Muito bem, aqui não. Se eu fizer uma falta grave, se eu cometer uma falta grave, ou eu tentei cometer, mas não consegui cometer a falta grave, eu vou sofrer as sanções como se eu tivesse consumado. É a mesma coisa para o tentado ou para o consumado. Então, fique gravado com isso, porque isso costuma cair em prova. Só para a gente relembrar aqui, lá no artigo 50, salvo engano, 51, nós temos as faltas graves. Comete falta grave quem incitar ou participar de um movimento para submeter a ordem, quem fugir, quem possui indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física, quem provocar acidente de trabalho, quem estiver no regime aberto e descumprir as condições do regime aberto é falta grave, quem não observar o que está lá no artigo 39, inciso 2 e 5, que é aquela situação, né, de obediência aos agentes, né, de um bom comportamento entre os colegas, enfim, tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho eletrônico de rádio ou similar que permita a comunicação com presos ou ambiente externo. E esse daqui, pessoal, foi incluído pelo pacote anticrime, que é recusar a submeter a procedimento de identificação do perfil genético. Quem se recusar a isso é falta grave. Foi mantido, não foi suspenso, está lá na LEP, ok? Tudo isso daqui cabe também ao preso provisório. Vamos dar uma aprofundada aqui em cada um deles para ficar mais fácil de você não perder algumas informações. Quando eu falo em falta grave celulares, vamos lá, gente, olha só.
A posse de aparelho celular e os seus componentes é falta grave. Entendeu? É falta grave. Por quê? Porque é proibida a comunicação entre os presos com o meio externo. Só que a jurisprudência diz o seguinte, que é prescindível, ou seja, não precisa, que seja realizada perícia no aparelho celular para poder configuração de falta disciplinar grave. Por exemplo, o cara lá está com o celular, quando o celular ele é apreendido, aí o advogado dele fala assim, não, pô, faz uma perícia, esse celular não funciona. Aí a gente fala assim, não. Olha só, nós temos já decisões dos tribunais de que não precisa realizar perícia para poder aplicar a falta grave. Então, se vir na sua prova, você já sabe. Outra situação relacionada a isso é a utilização de fones de ouvidos, tá? Para vocês terem uma ideia, pessoal, a posse de fone de ouvido no interior do presídio é uma conduta formal e materialmente típica, ou seja, é falta grave, porque viabiliza a comunicação interna extramuros. Então, se cair na sua prova, poxa, ele estava só com fone de ouvido, também é falta grave, tá? Falta grave, monitoramento eletrônico. Atenção aqui. Gente, a situação relacionada a monitoramento eletrônico também pode ser considerada falta grave. Em quais circunstâncias? Dê uma olhada aqui. Violar a zona de inclusão de monitoramento eletrônico é falta grave. Olha o que aconteceu. A paciente porque ele fala em HC, né? Desrespeitou as condições impostas à concessão da BNS, o que configura falta grave. Ou seja, ela saiu da zona aonde possibilitava a monitoração eletrônica, onde não pegava sinal, entendeu? Você quer saber o que é falta grave também, pessoal? É considerado falta grave se a tornozeleira eletrônica ficar sem bateria. Se a tornozeleira eletrônica ficar sem bateria também, ok? Por quê? Porque descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena. Tá certo? Ou seja, é considerado falta grave. Pode vir na nossa prova? Pode vir na nossa prova, sim. Outra coisa, gente, naquela parte do artigo que fala sobre possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, isso aqui para ser considerado falta grave, não precisa se realize perícia no objeto apreendido para verificação da sua potencialidade lesiva. Então, presta atenção. Se cair na sua prova que foi pego um instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, para ser considerado falta grave, para ser aplicada a falta grave, eu preciso realizar a perícia no objeto, você vai dizer que não precisa realizar. Que não precisa realizar perícia. Posse de drogas no interior do cárcere, pessoal. Posse de drogas é falta grave, além de crime, tá, pessoal? Presta atenção. A posse de drogas no curso de execução, ainda que para uso próprio, é falta grave. No entanto, é imprescindível que se faça o laudo toxicológico para poder comprovar a materialidade, certo? E a quantidade de substância que está com o reeducando. Então, posse de drogas no interior do cárcere é sim falta grave e eu preciso que seja realizado o exame de laudo toxicológico. É imprescindível, tá? Imprescindível. Olha só, todas essas faltas graves que nós falamos foi para quem está cumprindo pena preso, ou seja, pena privativa de liberdade. Só que eu vou ter as faltas para quem está cumprindo pena restritiva de direitos. Ou seja, descumprir injustificadamente a restrição imposta, retardar injustificadamente o cumprimento de obrigação imposta e o descumprimento disso aqui lá do artigo 39, que vai ser tanto para privativa de liberdade quanto para restritiva de direito. Depois vocês voltem lá. Outro ponto importante, pessoal, as consequências da falta grave na execução penal. Qual é a consequência de eu cometer uma falta grave? Atenção. Se o condenado ele cometeu uma falta grave, tá bom? No cumprimento de uma pena restritiva de direito, não foi aplicado para ele uma pena de privação de liberdade. Foi falado para ele, olha, eu não vou te prender, simplesmente você não vai poder sair de casa até horário, você vai ter que prestar um serviço ali, eu vou te restringir alguns direitos. Se ele cometer uma falta grave, a pena restritiva de direito vai ser convertida em privativa de liberdade.
Que cheiro é esse? Olha lá, outra coisa importante. Cuidado para não coisar aí. Outra coisa importante, senhores. Então, se eu apliquei para ele uma pena restritiva de direitos e ele cometeu uma pena privativa de perdão, e ele cometeu uma falta grave, ele se lascou porque essa pena restritiva de direitos vai ser convertida em privativa de liberdade, ok? Olha só, se ele tiver no cumprimento de uma pena privativa de liberdade, ou seja, ele está preso lá no Civil Hall de Moura, cometeu uma falta grave, sabe o que vai acontecer com ele? Se ele estiver no regime aberto, ele volta, perdão, se ele estiver no regime semiaberto, ele volta para o fechado, ou seja, regressão de regime. Vai ser realizada a interrupção da contagem do tempo para obtenção de benefício, por exemplo, a progressão de regime. Olha só, imagina lá que ele tem que cumprir 50% da pena dele para progredir de regime, tá? Ele tem aqui 10 anos, e aí ele tem que cumprir, então, 5 anos. Quando ele já tinha cumprido 1, 2, 3, 4 anos, faltava só esse aninho aqui, né? Ele cometeu uma falta grave aqui, interrompe o tempo, ou seja, zera tudo. Para ele progredir, ele vai ter que cumprir 5 anos de novo. Por quê? Porque a interrupção, ele zera o prazo. Então, cometer falta grave é muito grave. Zera tudo de novo, começa a contar do zero para ele poder ter o tempo para a progressão. E o que mais cai em prova é isso aqui. A remissão, gente, é aquela possibilidade que ele vai ter de trabalhar e ganhar dias em liberdade. Ou seja, a pena dele diminui. Cada 3 dias de trabalho, 1 dia ele ganha da pena dele. Só que se ele cometer falta grave, ele pode perder até, presta atenção, até 1/3 dos dias remidos. Não é 1/3, é até. Mas agora preste mais atenção. Se o juiz, muita atenção aqui, se o juiz retirar menos de 1/3, o juiz não vai precisar motivar. Ou seja, ele simplesmente fala, retirei tantos dias remidos. Agora, se o juiz vir e retirar no patamar máximo de 1/3 dos dias remidos, o juiz vai ter que justificar. Ok? Então, se ele tirar até 1/3, sem ser 1/3, né? Não foi tudo dos dias remidos, tranquilo, é só ele ir lá e aplicar automaticamente, não precisa justificar. Agora, se o juiz for bem carrasco e falar assim, eu vou tirar 1/3 desse aí, porque eu tenho até 1/3, então eu vou no patamar máximo. Aí o juiz vai ter que motivar e dizer o porquê dele estar tirando o patamar máximo. Ok? Outra importante, pessoal, é possível a chamada regressão per saltum. Ou seja, eu regredi o cara, tá? Do aberto, direto para o fechado. A progressão é que ela não pode ser per saltum, ou seja, pulando o outro. Do fechado eu vou para o semiaberto, obrigatoriamente do semiaberto para o aberto. Mas a regressão não. Se eu estiver no fechado e cometi uma falta grave, o juiz pode sim me jogar, em vez do semiaberto, me jogar direto pro fechado. Ok? Súmulas importantes com relação a isso, pessoal. Uma coisa importante. A falta grave, ela interrompe o tempo para a progressão, mas ela não interrompe o tempo por livramento condicional. Fabiana, por quê? Porque a lei não previu isso, simplesmente porque o legislador esqueceu. Então, se cair na sua prova que a falta grave interrompe o tempo para o livramento condicional, não. Você pode ser que você tenha um cara lá que você nunca conseguiu deixar ele ir para o aberto, porque ele só cometeu um monte de falta grave, mas ele vai direto para o livramento condicional. Por quê? Porque a falta grave que ele cometeu não zera o tempo para ele poder continuar. A falta grave no livramento condicional não faz nada. Ele pode sim ir para o livramento condicional. Outra coisa que a falta grave também não interrompe é o tempo para comutação de pena e indulto. Então, você já coloca assim, a falta grave não interrompe para livramento condicional, comutação de pena e indulto. Ok? Olha só, o que acontece aqui? É o resumo do que nós falamos.
que a falta grave seja interrupção do prazo para progressão, mas não faz nada para o livramento condicional. Por quê? Porque não tem essa previsão na lei de execução penal. Aqui tem um esquema do que nós falamos aqui, tá? O que a falta grave faz? Regressão de regime, pode ser persalto, o cara tá no aberto e sair direto para o fechado. Perda dos dias remidos, pode ir até 1/3. Interrupção do prazo para progressão, mas não interrompe livramento condicional, ok? Continuando. Uma coisa importante, pessoal, a possibilidade de reabilitação da falta grave. O cara, ele comete a falta grave, mas ele pode vir se redimir disso, não pode? Pode. Olha só o que ele fala. Faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas não configura fundamento idôneo para indeferir pedido de progressão de regime. O cara lá no começo da pena dele, sabe? No começo da pena dele, cometeu uma falta grave. Eu vou impedir que agora ele progride? Não pode. Jurisprudência consolidada pelo STJ. Olha aqui, ainda, no que se refere a outros benefícios, a prática de falta grave poderá implicar a sua revogação, a depender da previsão expressa para tanto. É o caso, por exemplo, da saída temporária. O juiz, pelo fato do cara ter praticado falta grave, pode suspender a saída temporária, ok? No livramento condicional, tem possibilidade de revogação obrigatória quando ele tiver crime no curso do período de prova, e isso é uma falta grave, mas não quer dizer que interrompe o prazo, não. É uma falta grave. O que eu quero dizer lá na situação é que não interrompe o prazo para a concessão, mas ele pode cometer falta grave no curso do livramento condicional, que é quando ele está no livramento condicional, ele comete algum crime, tá? E outra coisa importante, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses é requisito para o livramento condicional, ok? Então, se ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, porque senão ele não vai ter possibilidade de livramento condicional. Outro ponto importante que eu queria relembrar com vocês para a gente dar uma aprofundada novamente, para a gente poder dar sequência nas próximas aulas, são as sanções disciplinares. Lembrem aqui, pessoal, a advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, desde que seja cometimento de falta grave, isolamento na própria célula em local adequado, também falta grave, e inclusão de regime disciplinar, também falta grave, tá bom? Não pode ser em outras circunstâncias. Aqui nesse quadro, pessoal, deixei para vocês o prazo, que ele costuma cair muito em prova. Prazo limite para algumas coisas, pessoal. Por exemplo, eu tenho lá a possibilidade de suspensão e restrição de direitos e isolamento no isolamento. O prazo máximo para eu restringir, por exemplo, visita, né? Porque ele cometeu alguma falta grave, enfim, é de 30 dias. Agora, o RDD é diferente. O RDD tem o prazo estabelecido lá no artigo 58. Então, tome muito cuidado com relação a isso. Porque ele vai falar que todas as sanções penais, o prazo é de 30 dias. Você vai dizer, não, do RDD não é 30 dias. Nós vamos entrar, inclusive, no RDD nas próximas... Vamos falar até... Aqui, eu ia falar na próxima aula, mas já está aqui, então vamos falar aqui, olha. O artigo 52... Abra aí o artigo 52 da sua LEP ao lado, porque está muito pequeno aqui no meu. Olha só, o RDD, pessoal, ele tem duração máxima, dá uma olhada aqui, de 2 anos, ok? Vai ser realizado recolhimento em cela individual, visitas quinzenais por 2 pessoas por vez, tá? Direito do preso sair da cela por 2 horas diárias em grupo de até 4 pessoas, mas olha aqui, desde que não haja contato com o mesmo grupo criminoso. Nós já vimos RDD, eu só estou relembrando o RDD. As entrevistas são sempre monitoradas, exceto aquela entrevista com o defensor, a não ser expressa autorização judicial em contrário. Pode ser que o juiz fale que ele não vai poder ter visita sozinha com o defensor dele, tá? Fiscalização do conteúdo da correspondência, participação em audiência preferencialmente por videoconferência. Tá? Então, no RDD, a videoconferência em audiência é preferencial. Outra coisa, regime de disciplinar diferenciado, parágrafo 1º, pode ser tanto para preso provisório quanto para condenado, nacional ou estrangeiro, desde que ele
apresente alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal, sobre os quais recai a fundada suspeita de envolvimento em organização criminosa, associação criminosa ou milícia, independentemente de falta grave. O que quer entender aí? Eu vou colocar o cara no RDD se ele cometeu falta grave, certo? Sim. Mas, se eu tiver fundada suspeita de envolvimento dele em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, eu vou colocar ele no RDD, mesmo que ele não tenha praticado nenhuma falta grave, ok? Outra coisa importante, no parágrafo 3º, se eu tiver indício que ele é líder em organização criminosa, ou em associação criminosa ou milícia privada, ou em atuação criminosa em 2 ou mais estados, dá uma olhada, ele vai ter que cumprir o RDD em regime federal. Isso vai cair na sua prova. Esse artigo do RDD, você precisa esquematizar ele no seu caderno, precisa ler ele 1000 vezes, porque ele é modificação do pacote anticrime, ele vai vir na sua prova, ok? A prorrogação do RDD vai poder ser em períodos de 1 ano, se o preso continua apresentando alto risco para a ordem e segurança, mantém vínculo com organização criminosa, associação ou milícia privada, e deixa eu ver o que mais. Eu tenho aquelas situações de visita, né? A cada 15 dias, 2 pessoas, enfim. Se passou 6 meses, ninguém visitou o cara, ele vai poder, se ele tiver prévio agendamento, ter um contato telefônico com qualquer pessoa da família, por no máximo 10 minutos, 2 vezes por mês, mas vai ser gravado. Isso daqui, certeza que vai vir na sua prova. Tá certo? Deixa eu ver aqui. No que diz respeito a advertência, repreensão, suspensão e restrição de direito e isolamento na própria cela, o próprio diretor do estabelecimento prisional pode aplicar essa sanção. Então, vai lá onde está as sanções, lá no artigo 53, e do lado delas, as que forem a advertência, repreensão, suspensão, restrição de direito e isolamento, escreva do lado, diretor, 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 diretor. Agora, a inclusão no RDD vai ter que ser requerida pelo diretor e autorizada pelo juiz, tá certo? No caso de falta grave, o diretor do estabelecimento tem atribuição para aplicar a sanção de suspensão, como nós falamos, restrição de direitos e isolamento, mas o RDD não. Para o RDD, ele vai ter que falar, olha, esse cara ele aprontou muito, então, ela fala assim, doutor, manda o juiz aí, o MP, falar o que ele acha, ok? E aí dá oportunidade para a defesa, para a pessoa do condenado, e o juiz autoriza, ok? Quando o diretor do estabelecimento prisional determinar o isolamento na própria cela, vai ter que comunicar o juízo da execução penal, ok? Então, o isolamento na própria cela pode ser aplicado pelo diretor, desde que comunicado ao juízo da execução penal. Tranquilo, pessoal? Fizemos aí, então, hoje, nessa nossa horinha, um remake bastante, assim, forte e bom, né? Com relação ao que a gente já tinha visto para a gente dar prosseguimento. Na próxima aula que a gente entrar, nós vamos tratar sobre o procedimento de aplicação de sanções disciplinares e vamos dar sequência também na lei de execução penal. Já estou preparando também uma aula só de exercício, possivelmente sábado de manhã. Nós vamos ter uma aula, assim, para a gente tratar um monte de exercícios, tá? Para a gente dar uma revisada, né? Importante, considerando que falta o quê? 2 meses. Qual que é o dia da prova de vocês? Vocês sabem me falar aí, rapidinho? 4 de outubro, né? Nós temos aí pouco mais aí um pouco menos de 2 meses, mas dá muito tempo. Dá para você pegar bastante firme e estudar as matérias assim que é comum para vários concursos. Pessoal, vamos lá, já vai dar 6 horas. Hoje eu retomo as aulas, né? Já retomo as aulas na UNAM, então vou ter que encerrar com os senhores. E foi um prazer inenarrável estar com vocês essa tarde. Beijos e fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.
Estudem, façam o diário dos senhores, ok?